Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz Clama no Deserto. E se você está chegando aqui pela primeira vez, você possa estar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Acionando o sininho para que a cada publicação, programação aqui, você possa estar em condição de não só estar informado, mas também estar decidindo se estará junto conosco refletindo mais uma vez a palavra de Deus ou não, tá bom? Dentro do nosso quadro, nós temos aqui do nosso canal, nós temos o quadro Momento com Deus, Diga Não ao Modismo, Texto e Contexto, Momento de Reflexão e 3 quadros que trazem conteúdo da escola dominical, da classe do adulto, do jovem e do adolescente. Estudando junto, esse que nós estamos agora, fala da classe dos adultos, a lição referente aos adultos. Amanhã teremos o quadro Jovem Sois Forte, e na quarta-feira sempre estamos publicando, quando dentro do possível, todos eles, o Adolescente de Deus, na quarta-feira, tá bom? Que esse quadro trata-se do conteúdo, ainda que o Senhor nos favoreça em comentarmos alguma coisa, mas o alvo principal é proporcionar para você, que não tem a revista, que não pode estar na escola dominical, que quem sabe não conhece qual é o dia a dia de uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Então, nós nos reunimos ali de manhã, 9h30 de domingo, até as 11 horas, onde consideramos essas lições, lições essas oriundas, provenientes da revista da CPAD, editora CPAD. Então, esse quadro é para isso, cada um deles, para que você conheça. Mas, com tudo isso, e além disso, você é o nosso convidado para estar conosco, a Rua Mato Grosso, número 150, tá bom? E ali você pode estar, você que é pai, você que é mãe, se você tiver filho, leve o seu filho, independente da idade dele, porque tem as classes, tem a classe de criança também, que tem como nome lá, título, Amigos de Jesus, tá bom? Então você não fique em casa, faça isso, faça um esforço. Isso tem não só frutos contemporâneos, mas principalmente frutos para a eternidade. Estar meditando na palavra de Deus é estarmos sedimentando a nossa esperança da vinda do Senhor, de Ele estar nos levando para que onde Ele estiver, conforme a promessa dEle, nós também possamos estar juntos, tá bom? A lição desse momento, nessa oportunidade, deixa eu ver aqui qual é. É a lição número 12, tá bom? Não coloquei aqui, mas é a lição número 12. O banquete de Esté denúncia e livramento. O banquete de Esté, denúncia e livramento. Aqui dentro do quadro, estudando junto. É a lição 12, tá bom? Não está aqui, mas você vai entender na hora que a gente estiver dentro do PowerPoint aí, tá bom? Considerar cada conteúdo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar.
Enquanto aqui estamos, Senhor, nos ajuda nesse alvo. Nos ajuda, Senhor, a crescer no conhecimento e também, Senhor, na graça. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos guarda do formalismo, do farisaísmo e do legalismo. Mas que nós possamos, à luz da revelação do Senhor e do trabalhar do Senhor em nossas vidas, sejamos nós, Pai, um vaso de honra, a glorificar o Teu santo nome, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer coisa. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, é que nós oramos neste momento, queremos te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Quero, antes de entrar no PowerPoint, agradecer a Deus por mais um inscrito no canal, tá bom? Houve esse número já, 76, mas esta pessoa que se inscreveu provavelmente deve ter cancelado a sua inscrição. Isso é uma liberdade que todos têm para fazer isso, tá bom? Eu já fiz isso em alguns outros canais, fiquei inscrito por algum tempo, depois achei por bem não permanecer mais naquele canal. E não foi por qualquer desgosto do canal, mas foi porque acabei decidindo fazer isso. Você também tem, de igual modo, como qualquer um de nós, essa liberdade, tá bom? Mas retornamos aí a numeração de inscritos, 76 inscritos. E quero agradecer a Deus, porque nós já estamos aí, alcançando aí, né, o número de 700 vídeos no canal. Considere isso, você que está conosco nesse momento. São 700 vídeos. Lições dominicais, mensagens em cada um dos demais quadros, né, conteúdos unicamente da palavra de Deus e numa total dependência de Deus para falar conosco, porque o alvo do canal Voz de Caminho do Deserto é lançar pão sobre essas águas da internet, da mídia aqui através do YouTube, né? Então, e o Facebook também, quando ali eu também repasso essas transmissões, tá bom? Então só tenho que agradecer a Deus. Vamos ultrapassar nessa semana os 700 vídeos para a glória de Deus e que o Senhor nos conceda, né, a exemplo de Eliseu, ele venha duplicar-nos, né, esta graça, este favor imerecido, e podemos estar aí não só duplicando esse número de vídeos, mas que possamos ter continuamente conteúdos. Palavras a nós refletimos e mantemos a nossa mente nas coisas do alto, manter a nossa mente renovada, tá bom? Então um abraço para você aí que chegou agora por último nessa inscrição, aí os 76. Deus abençoe de igual modo a todos, e você também que é ouvinte da palavra de Deus e que ainda não decidiu fazer isso. Você que é meu irmão, minha irmã, ou até mesmo você que é meu amigo e também ouvinte da palavra de Deus, tá bom? Mas essa liberdade é você que decide em fazê-la, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui abrir o PowerPoint. Lição 12, o banquete de Esté, denúncia e livramento. Texto áureo. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Consideramos na lição número 10 que para Esté chegar até o rei, para propor esse banquete que deixou para outra data mais na frente, né, que ela combinou, ali pediu ao rei, o rei concedeu. Antes disso, ela convocou, né, ali a Mardoqueu, seu primo, né, isso é uma reivindicação feita por ele mesmo, a jejuar por 3 dias e orar, né, todos ali que estavam tanto fora daquele palácio como ela e as suas moças ali, né, que estavam dentro do palácio. E justamente para que quando ela se apresentasse diante do rei, ela fosse favorecida pelo levantar do cedro, pelo apontar do cedro para Esté. E nós vemos que isso aconteceu. Mas por quê? Justamente por conta dessa verdade. Como ribeiro d'águas,
assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, ele inclina. Então nós não devemos, amados, esquecer que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus, observe bem, Deus antecipou a questão de domínios. Não posso totalizar para você agora no momento quanto tempo foi isso, desses 4 domínios, começando por Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma. Porém, Deus antecipou isso, sabe para quem? Revelando um sonho para um imperador ímpio, que foi Nabucodonosor. Para mostrar, e não só para Nabucodonosor, como para nós também, que Deus reina, que Deus ele está sentado no seu trono, trono esse cuja domínio e soberania é irremovível, bem como também a sua atitude, a sua ação, o seu agir, ninguém jamais pode impedir. E foi por conta dessa razão aqui, nós lemos no texto áureo e no Provérbios 21, que Deus moveu o coração daquele rei, como moveu o coração do rei ali, Dario, né? A não ter sono naquela noite, como também o próprio rei aqui do Artaxerxes, desse texto e contexto desse livro de Esther. Não só ele abriu o coração, moveu o coração do rei a levantar o cedro, ser favorável às reivindicações da sua esposa e rainha Esther, como também anteriormente posteriormente ele fez com que ele tivesse, depois desse banquete, na noite desse banquete ele não teve sono e chamou seus moços para ler ali a sua crônica, né? Suas anotações dos eventos mais importantes que aconteceu durante sua gestão de rei. E ali ele encontrou ali registrado o caso do livramento, né, pela denúncia de Mardoqueu, pelo alerta que Mardoqueu fez. Então, logo, o coração do rei, ele está sob o controle do Eterno. Não só o dele, mas todos nós, né? Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Essa verdade prática ela é muito interessante aqui, de momento, para nós, porque fala justamente de reconhecermos a autoridade. Há muitos que, infelizmente, né, acabam falando mal das autoridades. Isso a caráter já em nível de presidente da República. E o que nós precisamos entender, à luz da Bíblia, amados, é que independente daqueles que está em eminência, ele foi constituído por Deus. E ainda que ele demonstre, ele testemunhe ser de um caráter leviano, um caráter corruptível, né? Vendido à corrupção, um caráter duvidoso com respeito à sua gestão, e dentro da prerrogativa que ele tem como presidente da República, acima dele está Deus, amados. O que nós precisamos entender é que aqueles que são maus e às vezes padecemos pela sua gestão pública, está muitas vezes vinculada, prova a essa possibilidade, está vinculada ao caráter da vara de Deus, do tratado de Deus. Deus colocou vários reis, não só numa esfera de cativeiro, como vara para o povo de Israel, devido à sua desobediência e afastamento de Deus, como também dentro do seu próprio povo, dentro da sua própria gestão pública e autoridades, tanto nas 2 tribos, como também nas 10 tribos de Israel.
reis que na tribo de Israel sobressaíram os reis bons. Porém, o povo sobreviveu a todo esse período. Eu tenho que abrir aqui um parente e dar um testemunho de que uma vez eu estava nativo, indo para o serviço, fardado, né? Tentei ali no fundo do ônibus, onde dava posicionamento de eu poder estar atento, já que eu estava sentado. E sentou a mulher do meu lado. E ela levantou uma questão em queixume, né? Em murmuração, por conta do prefeito de momento. E eu, pela graça de Deus, só pode ser, e pela ousadia que Deus me deu ali naquele momento, eu fiz ela refletir na palavra de Deus. Ela deveria considerar, né, que a autoridade ela é constituída por Deus. E eu falei para ela que a Bíblia dizia da seguinte maneira: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus pecados. Então, o que nós precisamos fazer diante de uma autoridade, como eu disse, que dá o testemunho, ele é evidente o testemunho, de que é uma liderança, estou falando a nível de presidente, mas segue-se demais autoridades. Porque o próprio Senhor Jesus disse para Herodes que não vem nenhum poder que não venha de cima, nenhuma autoridade que não seja de cima, dado por Deus, pelo Senhor. Então nós temos que considerar e nos colocar debaixo da submissão à vontade de Deus, de que aquela autoridade ela entrou ali, porque há um propósito. Há um trabalhar de Deus. Então logo, o melhor que nós fazemos é nos submeter voluntariamente e amorosamente à vontade de Deus, e por certo, ela não será dano para nós, ela não será peso, a não ser para os maus, a não ser para os perversos, para os ímpios, para os contendores, né? Os queixadores, os murmuradores. E não possamos esquecer que murmuração é pecado. Isso também leva ao caso de considerarmos a questão da vigilância, para que não venhamos fazer corpo com aqueles que estão sobre um terreno fértil de um sentimento de insatisfação, porque a murmuração ela parte daí, primeiro ponto. Segundo, a murmuração também ela procede pela ignorância, né? Pela dúvida, pelos questionamentos, dúvida, por não entender determinado momento e porque Deus permitiu que aquela pessoa assumisse aquele encargo. Porém, soberano é o Senhor. Ele é que governa. Então, não esqueça que, ainda que esse presidente, ou esse líder, ou essa autoridade, ela esteja distante de Deus, e demonstre isso, até mesmo na busca de estabelecer leis que ferem frontalmente os princípios eternos de Deus, ainda assim, Deus permitiu que ele ali ocupasse com propósitos. E esses ainda estão dentro do que Paulo disse, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória e o louvor para todos sempre e de eternidade em eternidade. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Leitura bíblica em classe, Esté 7, 1 a 10. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, disse também o rei a Esté: no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Isso aqui era um costume, né, de então, dentro desse abismo histórico e que também da tradição da Bíblia que está em nossa mão e do texto presente que estamos lendo, era costume o rei usar esse tipo de expressão. Isso denota uma disposição. Isso é uma linguagem hiperbólica até mesmo, podemos considerar. Mas de conceito, o conceito aí é que ele está disposto a conceder e que está dentro
da condição dele fazê-lo. Continuando, então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e lançarem a perder, se ainda por servo e por serva nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: Quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Eu queria parar aqui só fazer uma correção, que eu disse que a questão de Mardoqueu do sonho foi depois desse banquete, mas foi nesse ato, né? Foi quando ela fez a primeira petição, ele falou que ela ia marcar o momento, e depois daquela conversa com o rei, a própria Amã estava no palácio e entrou, né? E ela saiu, e ali se deu a questão, né, naquele período do sonho, antes de que acontecesse isso com o rei. Depois do sonho, ele queria saber o que poderia fazer com aquele que lhe fosse do agrado, e nesse momento Naamã estava no pátio, como nós consideramos, né, na lição número 11, tá bom? Na lição passada. Só isso para refazer aqui, tá bom? Corrigir. Continuando. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aqui se cumpre, é claro que em outras ocasiões, com certeza também se cumpriu na vida de outros homens e mulheres de Deus, santos de Deus, que é a promessa, o princípio profético em que Isaías dizia para o povo de Israel que nenhuma ferramenta prosperará contra aqueles que se colocam, se propõem a confiar unicamente e em Deus, e plenamente em Deus. Aqui se cumpriu já esse princípio, esse ato profético. Que Amã planejou o plano, fez o plano, deixou com que a ira, porque na ira não opera a justiça, deixou com que a ira, né, sobressaísse a própria pessoa de Naamã pela qual ele tinha, e se estendesse a todo o povo. Primeiro ponto. Segundo, as cláusulas daquele termo, pelo qual foi publicado e que causou alvoroço entre o povo, né, judeu, e que levou Mardoqueu a falar com Esté para que fosse até o rei, considerado na lição 10. E depois, ainda assim, ele ainda preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Ou seja, Amã realmente, não só por conta da ira, mas ele trazia consigo essa semente. Porque a malignidade, o mal, está atrelado a uma esfera do maligno. E observe que a mente e o coração de Amã
estava entregue à sabedoria maligna. Como diz Tiago, tem a sabedoria que vem do alto, e tem a sabedoria humana, e tem a sabedoria diabólica. E Amã estava vendido a ela. Mas como diz a palavra de Deus, ainda que o mal dê as mãos, ele não prosperará. Então, essa ferramenta, todas elas se frustraram e o crime de tudo isso é que ele morreu na própria ferramenta que ele tinha construído, preparado para enforcar Mardoqueu. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Mas aqui essa realidade também não é para nós dispormos o nosso coração em desejarmos mal para quem que seja, ainda que esta pessoa ela demonstre exemplo de Amã, né? Um desagrado, um afastamento, um ódio, sem qualquer motivo. Porque aqueles que servem ao Senhor e buscam fazer a vontade de Deus, tenha certeza, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, isso é uma realidade. Vai ter aqueles que, se pudesse, faria como Amã, prepararia uma forca para mim, para você, e nos enforcaria. Porém, louvado seja Deus, que nós temos um Senhor, um Deus que cuida de nós. Por isso o salmista, no Salmo 23, ele declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele começa a dizer que Deus ia levar ele a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E observe, aí no 4 ele diz: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí ele diz, olha só, a sua vara e o seu cajado me consolam. Aí olha o que ele diz: e ele prepara uma mesa no deserto, junto a nossos inimigos. Junto a nossos inimigos. Porque Deus, ele é com o seu povo. Ele é com todos aqueles que com coração sincero servem e são fiéis a ele. E diante disso, a certeza e esse princípio bíblico profético também se estende para cada um de nós. Na certeza aqui de que nenhuma ferramenta ela há de prosperar contra cada um de nós e a todos quanto plenamente depositar a sua confiança no Senhor. Amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susa. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Observe que eu citei o Salmo 23 e essa realidade se deu com Esther, né? Um banquete diante dos nossos inimigos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de todos quanto, infelizmente, prosseguem, né, odiando a Deus, porque odiar o seu povo não é uma outra coisa senão odiar o próprio Senhor, o próprio Deus. Pense nisso. O banquete e a denúncia, a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Susa. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegara o servo do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquela circunstância
deve ter sido muito desconfortável. E é interessante, amados, e aqui eu preciso abrir um parênteses, que você que me ouve, ouvinte da palavra de Deus, meu amigo, que Deus ele nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou a sua palavra para que por ela nós pudéssemos ter a condição desse entendimento através dessa lição aqui, com respeito a esse ponto que nós lemos. Como melhor é ouvir a voz de Deus do que resistir a ela. Por isso que o Senhor diz, se ouvires a voz de Deus, ou do Espírito Santo, que é a mesma coisa, é Deus, não endureçais o vosso coração. Porque a vontade de Deus, amado, é que nós nos arrependemos do nosso pecado. Que nós abandonemos, né, e não venhamos a fazer corpo com este mundo, com esse sistema maligno, onde o mundo já no maligno, disse o Senhor Jesus. Para que através dessa atitude possamos ser renovados em nossa mente. E a passar a experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, pela qual Ele já tem estabelecido para mim, para você, para cada um de nós. Mas duro é ter que sofrer as consequências para que dela venha a aprender, como diz aqui, ó, vamos para a Bíblia agora? Como diz aqui no Salmo. Como diz aqui no Salmo 119, ó, Salmo 119, 65, se eu não estiver enganado, 63, vou ver aqui. Sete, ó, como ele diz aqui, ó. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guarda a tua palavra. Então ele, antes de ser afligido, ele se extraviava, ou seja, o salmista está dizendo que ele andava em caminhos tortuosos. Ah, não tinha colocado, né? Então tá aí. Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guarda a tua palavra. Ou seja, quando ele andava errado, em caminhos tortuosos, chegou o tempo dele colher os frutos. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que plantarmos, nós haveremos de colher. Porém, a palavra de Deus ela vem para que antes venhamos a semear essa semente, que venha a ser danoso para nós, em extensão para a nossa família, para aqueles que nos amam e estão próximos de nós. E o salmista também no versículo 71 desse mesmo salmo diz, foi bom para mim, agora olha o que ele diz, diferente desse primeiro, ser afligido para que conhecesse a tua palavra. Porém, a vontade de Deus é anterior a isso. Porque a Bíblia diz, através de Lamentações, que Deus não tem prazer em nos afligir. Então, o que acontece é que nós, muitas vezes, acabamos sofrendo para depois, diante desse sofrimento, venhamos cair em si, como fez aquele jovem, né, que abandonou o pai, deixou a sua casa e pediu a herança do seu pai. O que fez ele voltar? Justamente as condições em que ele estava se encontrando. A comer, juntamente com os porcos, as bolotas, ou seja, as farrobas que era lançada para os porcos. Aí diz, nesse momento, nessa situação, diz a Bíblia, que ele caiu em si. E lembrou do seu pai. Isso representa, ele se lembrou de Deus. Aquele que está no pecado, sofre por conta dele, e Deus ele propiciona para que ele caia em si e se volte para Deus. Aí quando ele se volta para Deus, ele passa a se lastimar, a lamentar o tempo pelo qual ele não fez isso antes.
Isso sabe por quê? Justamente por conta do sofrimento pelo qual Deus não gostaria que nenhum de nós viéssemos a sofrer para que por ele viéssemos a aprender. Não. O Senhor quer que nós venhamos ter uma comunhão com o Senhor para justamente evitarmos esse tipo de situação danosa em nossas vidas. O banquete do vinho. O banquete para o qual Esté convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como no demais reino pagão de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para o sacerdote, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia, estudo pentecostal. Ele está dizendo aqui que, embora era o costume da época, né, ser dado vinho, porém a Bíblia mostra a realidade totalmente danosa com respeito a esse vício, né, qualquer bebida alcoólica. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males, né, do vinho. Havia expressa proibição para o sacerdote, né, Levítico 10, 8 a 11, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de estudo pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho, foram honrados por Deus. No Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas de encher-se do Espírito Santo. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. Então, não precisa a gente ficar, eu no meu caso aqui, né, nós comentarmos algo, né, amados? E deixemos ali para a sala de aula, porque isso é claro, né, a questão danosa dos vícios na vida de uma pessoa e os reflexos que ela traz danoso a ele, a pessoa, da família, a família e a própria sociedade, né? Terceiro subponto, qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de estar comparecer em sua presença correndo risco de morte no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir qual é a tua petição, rainha Esther, e qual é o teu requerimento. Até metade do reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha tivesse acelerado. Ela estava diante do rei do Agós, dos judeus, e teria de ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Segundo ponto, a fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da do seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matar e lançarem a perder. Esther fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a uma venda como escravos ou servo, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Segundo subponto, quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei, qualquer governante, saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos dos seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha, ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther
era judia. Dentro do contexto, né, do reino, de palácio, nós podemos até acreditar que a sua pergunta, amados, se deu o caso justamente por conta de que há demandas dentro de uma gestão a esse caráter de um rei que são delegadas àqueles que são da sua confiança, sem que eles se preocupe com isso, ou venha estar sendo levado a seu conhecimento os pormenores, justamente porque para ele não interessa, já vista que essa pessoa que recebeu essa prerrogativa, ela é de confiança e vai saber o que fazer. Foi nesse sentido, que é um dos casos em que podemos acreditar que foi, para que houvesse esse questionamento, essa ignorância quanto a que povo era esse, quem era esse homem. Porque quando Naamã quando Naamã ofereceu ao rei, né, parte do seu tesouro, o rei ficou ali, né, voltado para o benefício daquela aprovação sendo dada a Naamã, e tanto é que ele deu o anel para Naamã, para que ele pudesse ter essa prerrogativa de estabelecer ali o decreto, fazer os pormenores e mandar. E agora não podemos desprezar o outro lado, que é esse aqui, né? De ele ter se esquecido, né? Que pormenores que ele deveria saber. Observe que as duas possibilidades existem, como tantas outras, mas só estamos deixando aqui, tanto uma como outra, como uma consideração. Haja vista, lembrando que esse domínio de Artaxerxes era um domínio que tinha muitas nações ali ao seu comando. O que dentro de um tratamento com determinada nação ou povo, para ele seria irrelevante ele ter esse conhecimento. Para ele o mais importante era o que estava envolto da sua pessoa, como foi o caso daquele momento em que ele chamou os seus moços para ler, né, ali as situações mais importantes do reino. Observe que não teve a questão lida ali por conta do decreto de Mardoqueu, do Naamã. Então, quer dizer, essa possibilidade sim existe, dada essa demanda e a responsabilidade que ele tinha, e que ele restringia algumas situações, deixava a cargo daqueles que são de confiança, assim como acontece numa empresa, assim como acontece, né, até mesmo no ministério, né, quando o pastor da igreja, né, ele vai ali responsável ali pelas congregações e pelos departamentos desta igreja local, ele delega, né, até mesmo o pastor das congregações, determinadas medidas, prerrogativas, para que ele tome as decisões ali, sem que precise trazer ao conhecimento do pastor, justamente para não criar uma demanda, haja vista que ele está ali sob a responsabilidade de um rebanho enorme, né, não só aquele que ele está ali, que chamamos de igreja sede, mas como também, né, as demais e inúmeras congregações, tá bom? De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã. Mas enquanto tivesse concedido amplos poderes a Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu fazer isso e atrair o mal para si mesmo. E, em efeito, bumerangue, como aconteceu com Amã. Terceiro subponto, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo, estimou Amã. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Esther não agiu de forma temária ou precipitada, não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Jamais entendemos, pelas considerações das lições anteriores,
que Esther demonstrou, não só ele, mas Mardoqueu e o povo judeu ali, a total dependência no Senhor. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Isso nos deixa a lição aqui, amados, de que não podemos ser levados pelas aparências, né? Não podemos ser levados pela aparência, senão poderemos fazer um julgamento precipitado. O caso deste julgamento de Naamã, de Ataxerxes, foi justamente que estava sobre o orvalho do ódio, da ira, né? Então estava fértil para esse tipo de pensamento e desconfiança, a ponto de acusar ali Amã de um abuso, de uma tentativa ali ainda abusiva com respeito à sua esposa. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seu servo a entender que a morte de Amã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, redobrou, tá vendo? Seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 covados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público, com certeza. Não há dúvida. Mas, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ela se frustrou, né? Quem ficou, observe, amados, o que ensina esse versículo aqui, nesse ponto, em que nós tratamos da ferramenta que é preparada. Mas observe que é interessante esse comentário final, que enquanto ele desejava tornar público, né, a morte de Mardoqueu, quem se colocou e foi colocado em evidência da sua loucura foi o próprio Amã. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele confunde, né? Ele leva ao engano, né? E à loucura aqueles que se dizem por sábios. Que ao Senhor seja a honra, a glória e louvor. E foi isso que aconteceu com Amã. Se achou tão sábio, no fim ele mesmo foi posto ao ridículo. Concluindo, deixa eu voltar aqui. Tá, só tem 2 subpontos. Concluindo, amados, Deus não tem prazer. Deixa eu ver se tá a minha foto, tá? Deus não tem prazer. Ah, não, acho que eu não li, né? O 3. Não li aqui, poxa, mudei, né? Os ventos mudaram. Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os seus servos da Assuero se inclinaram e se prostraram diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para que um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambiente de poder, às vezes imperam certos de sistema de conveniência. Muda-se de um lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo dos servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas que foi sutil ao dizer aquele que falara para bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Foi sugestivo, né, a declaração desse servo, né, desse eunuco. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde, quanto mais do homem, que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia.
foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde nosso coração de toda a maldade. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e faça exatamente isso. Nos guarde, né, de uma mente maligna, de uma mente do mal. A ira, ela é possível, amado. Só que o Senhor nos orienta a não colocarmos a ira ao sol. Porque na ira não processa a justiça. Não há justiça. O terreno é inadequado do nosso coração para qualquer tomada de decisão quando estamos sobre um ânimo alterado, sobre uma ira. E ela pode ser até mesmo infundada. A primeira ira tinha fundamento de Assuero, pela declaração de Esther. Mas a segunda ira, com respeito a achar que ele estava ali numa situação, né, de tentativa, né, contra a sua própria esposa, ali já foi infundada por conta da ira que ele se encontrava. Tá bom? Que tudo isso seja de suma importância para nós, esse conteúdo que até aqui consideramos, e que Deus nos abençoe no próximo domingo, onde estaremos em sala de aula, nosso irmão, nossa irmã, né, em que vem ali estar responsável para ministrar essa aula, e isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um abraço a todos.